Identifique historicamente as tensões nipo-coreanas e explique o cenário atual, considerando as mudanças no comportamento japonês na agenda de defesa. Então, pensar as rivalidades que nós discutimos, desde a questão ainda da Segunda Guerra, por exemplo, quando o Japão invadiu na Segunda Guerra a Coreia, tem a proibição do ensino de coreano nas escolas e você tinha que aprender japonês. Todos esses elementos, esses ataques culturais, faz parte de uma história antiga, como eu falei para vocês. Essas rivalidades, elas vão estar presentes. Quando acontece a Guerra da Coreia, o Japão passa a ter agora interesses diferenciados, que são interesses econômicos. A Coreia do Norte, ela passa agora, nesse momento mais recente, a ter uma projeção de poder e uma forma de atuar contra o Ocidente, mostrando seu poderio e sua capacidade de ataque contra o Japão. Alguns dizem que já existem mísseis na Coreia do Norte capazes de atingir o Havaí, mas o Japão já é um elemento de tensão que vai fazer com que o Japão comece a mudar a sua perspectiva de centro unicamente comercial e comece já a ver um caminho de investimento em defesa mais vigoroso. Tá? Então, é pensar esse aspecto histórico. Explique os momentos históricos vividos pelo Japão no pós-guerra, considerando as pautas econômicas e de defesa. Mas você vai ver o Japão, naquele primeiro momento, sendo contido, aí a partir de 49, há uma mudança na perspectiva dos Estados Unidos, essa perspectiva começa a inserir investimentos pesados no Japão e a dar autonomia ao Japão. Você faz um tratado militar, onde se permite as tropas americanas dentro do Japão, é uma permissão japonesa, já não é mais ocupação, né? Você tem fortificações em várias regiões. A partir daí, a concentração japonesa vai ser questão econômica. Ela se desenvolve economicamente até a década de 70, vigorosamente, chamado milagre japonês. A partir daí, ela transborda esse desenvolvimento para outras regiões no entorno. Aí você tem as gerações, do primeiro e para o segundo tigres asiáticos. Aí, nesse último momento, casa com a questão 2, que é discutir uma mudança de perspectiva a partir de investimentos em defesa. Tendo compartilhado o desenvolvimento da questão anterior, contrapõe a história chinesa após 1949 em relação à economia e à defesa. Que nós vamos ver exatamente uma coisa quase que oposta, né? No primeiro momento, a China agressiva, essa agressividade vai se dar e vai se acirrando até a década de 70. A década de 70 começa o diálogo, inicia-se com o diálogo. Esse diálogo ele vai ganhando força, principalmente ganha força a partir de 76. O que acontece em 76 que a gente pode considerar como um marco aí? É um marco de morte do mal. Exatamente, morte do mal. Quando o mal morre, parece que se caminha dessa situação, que é superar boa parte das críticas que existiam do Ocidente. Por que essas críticas estavam fortes no Ocidente nesse momento da década de 70, final da década de 60 para 70? Por causa da repressão forte que acontecia. Essa repressão a gente pode identificar com 2 projetos do mal, que eram o Grande Salto para Frente e a Revolução Cultural, que resultam nesse processo de perseguição, de cortar a cabeça das cobras, como ele dizia, né? A partir daí você tem uma mudança de perspectiva e um projeto de longo prazo, com as chamadas grandes modernizações, que vão passar por um estremecimento quando? No final da década de 80. Mas esse estremecimento não é por questões econômicas especificamente, é por questões políticas. O que está acontecendo nesse momento? Nesse momento está acontecendo a crise do socialismo real. Então, a China vai ser abalada por movimentos que querem seguir a onda do que está acontecendo no restante do mundo comunista. E aí, na China, o que vai acontecer? Vai acontecer uma repressão forte, que tem simbolicamente pra gente aquele rapaz na frente do tanque, né? Mas o que aconteceu, que não foi visto, é realmente um grande massacre. Então, aquele não é um momento de crise, que é ultrapassado e abafado, e depois se retoma essa aproximação com o Ocidente, que vai culminar no final da década de 90, na entrada da China no OMC, e a partir daí ela só cresce, se torna uma economia de mercado, segundo o próprio Ocidente. Considerando a One China Policy, discuta a nova Rota da Seda, os círculos concêntricos e a Organização para a Cooperação de Xangai.